noite. Então, bem-vindos aqui a mais esse encontro, essa live. Vamos falar um pouquinho sobre meditação. E esperar um pouquinho aqui as pessoas entrarem. Bem-vinda, bem-vindo. Meditação e a fala da mente, né? Foi o tema que me desafiaram hoje. E meditação é talvez a prática mais comum, mais presente em todas as linhas de autoconhecimento, de despertar de consciência, né? Meditação é sempre uma presença, né? E ao mesmo tempo, ela é sempre um grande desafio, né? Meditação é sempre um grande desafio. Mas basicamente, eu sinto que a meditação é um desafio porque, bem-vindo, Arânio, nosso, nosso host, nosso anfitrião, e vai me ajudar aqui também aos comentários, às perguntas, né? Bem-vindo e obrigado, Arânio. Então, eu estava dizendo que um grande desafio da meditação é porque a maioria das pessoas acredita que não consegue meditar, que não sabe meditar. Não, meditação não é para mim, eu não consigo silenciar minha mente, é um grande desafio, minha mente é uma tagarela, não para de falar, né? E eu acho que isso é uma realidade, só não é a totalidade da realidade, né? Porque meditação é para qualquer um. Porque se você pensar bem, um bebê, quando ele nasce, ele está acordado, ele está em estado meditativo. Se ele estiver em repouso, se ele estiver alimentado, se ele estiver descansado, né? Se ele estiver se sentindo acolhido, protegido, você observa um bebê, ele está em estado meditativo, né? Ele não tem nada para fazer, ele contempla todas as coisas, ele está num estado de vazio, apenas como um observador. E esse é o estado meditativo, na verdade, né? Então, o que eu quero dizer, eu não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso como um bebê hoje, né? Mas o que eu estou dizendo é que é possível, porque é da nossa natureza estar num estado meditativo, né? Só que a gente tem que resgatar esse estado meditativo. E para fazer isso, né, a prática da meditação, ela é um confronto com a sua mente. Só que é um confronto amoroso. Porque a sua mente, eu digo isso há muitos anos, né, mas é uma imagem que eu acho muito interessante. A sua mente, ela é como um cavalo selvagem, um cavalo puro sangue solto no campo. Ele tem muita força, mas não tem direção. Ele anda correndo no campo de um lado para o outro, ele anda dando pernada para o alto, né? E você não é capaz de controlá-lo, né? Ele vai para todos os lados. Então, como é que você vai colocar uma sela nesse cavalo selvagem, né? Você não vai conseguir fazer isso à base da pancada. Você vai precisar negociar com esse cavalo, né? Porque a sua mente é mais ou menos a mesma coisa. Aquilo que acontece na meditação, como prática meditativa, né, é uma troca de pensamento por vazio e de vazio por pensamento. Quanto mais recente você é como meditante, menos vazio e mais pensamento, né? Quanto menos experiente você é, mais barulho, menos silêncio. Entretanto, isso muda com o tempo, né? Isso vai, ao longo da prática, isso vai mudando. Então, meditação, eu queria começar te dizendo isso, meditação não é não pensar. Meditação é um estado de contemplação absoluta. E para chegar nesse estado de contemplação, a gente vai precisar reeducar a nossa mente. E esse processo de reeducação da mente é aquilo que a gente conhece como meditação. Meditação termina com ação, a palavra, né? É uma ação de alguma coisa, ok? Então, como processo, meditar é algo intencionalmente passivo. Parece uma contradição, parece um paradoxo, né? É algo intencionalmente passivo.
Porque a nossa mente, ela hoje está como um quarto de guardados, né? Com muitas coisas guardadas lá dentro, e chega uma hora que você não consegue entrar no quarto, né? Tem um primeiro momento que você tenta manobrar as coisas dentro do quarto e não há espaço livre. Depois chega uma hora que você já não consegue entrar dentro do quarto. E como esse quarto está muito cheio, você não consegue botar coisas novas num lugar que está lotado, né? É preciso esvaziar. Então, o processo da meditação é um processo sistemático e continuado da gente ir mandando os inquilinos que ocupam a nossa mente embora. Coisas que estão lá que já não servem para nada. E no final das contas, você talvez acabe descobrindo que pouquíssima coisa serve para alguma coisa. Na verdade, o vazio vai ter muito mais utilidade do que propriamente as coisas que estão lá dentro que ocupam um espaço útil. Pensar é uma função importante. Mas o que a gente tem feito com esse pensar? O que nós temos criado com esse pensar? Temos criado coisas super interessantes. Toda vez que eu dou uma live, eu falo a mesma coisa, né? Criamos, por exemplo, a possibilidade de nós estarmos nos falando, e eu já vi aqui alguns amigos passando, né, de Portugal, do outro lado do planeta, né, lá no outro hemisfério, lá na Europa, né, ou no bairro aqui do lado. Nós estamos aqui porque pensamos uma possibilidade de criar uma tecnologia que nos lançou essa condição, né? Então, é claro que pensar é uma atividade super importante. Portanto, se pensar é uma atividade que não só é natural, mas é muito importante, o que será que aconteceu que a gente, pensando, está criando também tanto sofrimento, tanta dor? Será que é porque pensar é ruim? Não, eu acho que porque a gente não guarda espaços vazios. O quartinho, aquele que eu estava referindo, ele não é ruim. O quartinho é útil. Mas um quartinho lotado de guardados, inclusive com cheiro de mofo, cheio de poeira e coisas antigas que não servem mais para nada, é um quartinho que se torna um transtorno. E é assim que está mais ou menos a nossa mente. A nossa mente, que tem um potencial enorme, ela foi entendida como uma mente que pensa e que nós somos seres racionais e que as coisas acontecem porque nós pensamos sobre ela intelectualmente, elaboramos sobre elas e damos resoluções. Essa mente acabou ficando um quartinho de guardados obsoleto. O que Já falta, dá, fala querido. hoje já dá. Então, para começar, tem uma pergunta que eu acho que vai de encontro com o que você está falando aqui, que é uma pergunta do Rodolfo. Ele fez uma pergunta lá na caixinha do Instagram da Casa Elástico que a gente colocou lá. Ele perguntou o seguinte: ele está perguntando se como é meditar num ambiente tumultuado. Hum, muito bom, muito bom. É um grande desafio para começar, né? Quem me conhece de perto, já me assistiu em palestras e tudo, já me ouviu dizer que eu jamais seria um monge que moraria lá no alto dos Himalaias, né, no Tibete. Eu sou um meditante da esquina da Nossa Senhora de Copacabana com Rio Branco. Com... Nossa Senhora de Copacabana com Rio Branco é uma esquina e tanto, né? Nossa Senhora de Copacabana com Figueiredo Magalhães, né? Que são duas avenidas super tumultuadas, que tem um trânsito de ônibus incrível, carros buzinando, acelerando. Eu acredito que aquilo que o meu trabalho, para quem o meu trabalho serve, né, é aqui no meio do caos, né? Então eu preciso me preparar para isso, eu preciso me desenvolver para isso, né? Porque eu não estou dizendo que a vida de um monge lá num mosteiro no Tibete é melhor do que a minha, né? O que eu estou dizendo é que há escolhas. E essa escolha, aquela tem a sua severidade, essa escolha tem outra severidade, né? Aquilo que se demanda é a sua capacidade de olhar para dentro. Porque repare uma coisa, quando você me referencia como é meditar num lugar tumultuado, a sua referência nessa questão está do lado de fora. E isso é exatamente o contrassenso da meditação. A meditação é estar do lado de dentro. Uma boa comparação, talvez, seja te dizer que a meditação é como uma lâmpada. A lâmpada ilumina o ambiente do lado de fora. A meditação ilumina o ambiente do lado de dentro. Se eu estou olhando para o lado de dentro,
se eu estou mergulhado nesse lugar do lado de dentro, eu não estou envolvido com aquilo que está acontecendo do lado de fora. Mas ainda há um contrapezinho aí mais delicado. É que parece, com o que eu estou dizendo, que meditar é como se ausentar do mundo. E absolutamente não é. Meditar é contemplar. Meditar é não se envolver. No momento da meditação, no estado meditativo, eu estou olhando para essa lâmpada de dentro que ilumina o meu mundo interior, mas eu estou completamente conectado com esse mundo exterior, só não estou envolvido por ele. Então pode estar um silêncio absoluto, e no começo da prática meditativa é mais indicado, né? Porque começar com um desafio mais severo como esse, aquela tal esquina que eu inventei, né? É muito desafiante e pode ser muito desestimulante também. Você tenta se aquietar, você até consegue alguns silêncios, alguns instantes de silêncio interior e de repente barulhos do lado de fora que roubam você para lá. Então, idealmente, a gente começa meditações em ambientes preservados, reservados especificamente para aquela prática. Mas, à medida em que você vai se desenvolvendo, você medita em qualquer lugar. Você está no centro de uma sala com uma falação danada, você fecha os seus olhos, entra no processo da meditação, que existem vários, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente, e o mundo do lado de fora não interfere mais no que está acontecendo do lado de dentro, embora você esteja completamente presente. Talvez, no final da meditação, você esteja mais inteirado do que se passou do lado de fora, você possa resgatar mais essas informações que entraram, embora você não se envolvesse com ela, do que alguém que estivesse pensando sobre tudo aquilo e elaborando intelectualmente tudo aquilo. O estado meditativo, é claro que é um contrassenso mais uma vez, né? Mas o estado meditativo, ele é um estado mental, as ondas mentais, que são as ondas alfa, né? É um estado de grande empreendimento de novas informações. Talvez por isso os mestres iluminados vivam em estado de meditação quase 80%, 90% do dia, e o restinho do tempo que eles destinam é para trazer as informações, trazer respostas, trazer pistas, insights para você. Porque eles vêm com a informação que lhes chega através de um outro canal. E chega através desse canal porque eles estão no estado de esvaziamento e contemplação. Não sei se te respondi. Então, Diga. ótimo, respondeu sim. Então, a Larissa Ribeiro também fez uma pergunta a respeito de a diferença entre meditação passiva e meditação ativa. Deixa eu só lembrar também aqui o pessoal que tá, tem muita gente conhecida aqui da formação, né, da formação Body Ocean, tem o Marcelo, a Isabela, tá todo mundo aqui. Também o Deco, nosso querido Deco, coordenador do grupo de voluntários da ONG, que vocês também podem fazer perguntas que eu vou passando para o mestre, tá legal? Então, isso, a pergunta da Larissa é essa. Qual a diferença entre meditação passiva e meditação ativa? Antes de responder essa pergunta, talvez assim como uma introdução, né? A meditação tem uma característica, que é aquietamento. A gente precisa se aquietar, né? E aquietar todos os corpos, né? Então, tem o meu corpo físico, que eu posso ficar aqui paradinho, de olhos fechados, em posição de lótus, e todo mundo acha que eu estou aquietado, e por dentro está um grande turbilhão. As minhas emoções estão um turbilhão, meus pensamentos estão um turbilhão. Isso não é aquietamento ainda, né? É um bom começo, mas não é aquietamento ainda. Quando a gente consegue aquietar todos os nossos corpos, e a gente consegue, quando eu consigo me tornar um observador de mim mesmo, então, nesse momento, todas as coisas que eu estava observando, e mesmo eu como observador, nós desaparecemos. Esse momento é um momento da meditação. Mas veja bem, é importante a gente entender que existem dois tempos, digamos assim. O primeiro tempo é o tempo da prática da meditação. E o segundo tempo é o estado meditativo. O estado meditativo é a conquista da prática da meditação. Ele não vai acontecer só num futuro longínquo, né? Eu me lembro que quando eu comecei a meditar, até quero contar um pouquinho dessa história daqui a pouco, porque é bastante interessante, ela foi muito significativa para mim. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira meditação, eu fui iniciado na meditação transcendental,
foi a primeira prática de meditação que eu comecei a exercitar, né? A primeira meditação que eu fiz, a primeira mesmo, eu tive a sensação de que eu estava levitando. Eu saí assim, um palmo acima da cadeira, e levei um susto e caí sentado na cadeira outra vez, né? Porque eu não esperava que aquilo acontecesse, né? Então, o início da prática pode trazer a você sensações bastante marcantes do estado meditativo. Agora, é natural que no início do processo, no início da prática, você tenha, como eu disse no início da live, né? Você tenha mais barulho, menos silêncio. Você tenha mais tumulto e menos esvaziamento. Mas, de fato, quando você à medida que você vai avançando na prática da meditação, você vai atingindo estados meditativos mais profundos e mais prolongados. Não se trata só de prolongados, trata-se também de profundos, né? A meditação, ela é por estratos. Tem dias em que eu faço uma meditação e eu fico no estado meditativo mais superficial. E eu percebo que estou muito conectado ainda com o mundo à minha volta. Entretanto, se alguém me chamasse naquele momento, era um impacto repentino, ou seja, eu estava mesmo no processo meditativo, mas muito em contato com o mundo à minha volta. E há dias em que a meditação me leva para insights super importantes, tomadas de decisão importantes. De repente, eu venho de lá, sem que eu tivesse pensado em absolutamente nada, eu venho de lá com insight, né? Insight é a descoberta de um caminho que se acende na minha frente, de repente, sem que eu tenha planejado objetivamente, né? Então, chegar nesse lugar, agora eu vou chegar na sua pergunta, né? Chegar nesse lugar onde eu consigo me aquietar tanto e silenciar tanto, e veja bem, nem todos os dias eu consigo me aquietar assim tanto, nem silenciar assim tanto, ok? Como eu disse, há níveis e há momentos em que a minha meditação é bastante superficial. Para a gente chegar nesse lugar, sendo quem nós somos hoje, estando como nós estamos hoje, com uma contaminação de informações, né? Para mim, um dado muito interessante é pensar, eu não sei se é exatamente esse dado, ok? Que há 20 anos atrás, levava-se aproximadamente 4, 5 anos para se renovar o conjunto de informações que havia disponíveis, né? Hoje, essas informações estão se renovando com menos de 2 anos. Então, nós estamos acelerando. O celular, por exemplo, o telemóvel, ele é um grande exemplo disso, né? Você compra um telemóvel hoje super eficiente, super moderno, e daqui a um ano ele está se tornando obsoleto. Daqui a 2 anos ele já não consegue acessar mais o conjunto de informações que está disponível. Claro que existe um interesse de marketing nisso, mas de certa forma isso ilustra um pouco o que eu estou querendo te dizer. A nossa mente, ela é assolada por um conjunto de informações tão grande, que é muito difícil parar a mente. Eu acredito que para nós hoje é um desafio muito mais severo entrar num estado meditativo e até mesmo praticar meditação do que era há 50 anos atrás. É uma aventura o que eu estou dizendo, mas levando em conta essa coisa da quantidade de informações, né? Então, as meditações passivas, nesse sentido, elas são mais desafiadoras. A meditação transcendental, por exemplo, é uma meditação passiva. Eu me sento de forma confortável, posso ter minhas costas apoiadas, não devo apoiar minha cabeça deve ficar flutuante, porque durante o processo de meditação é muito comum haver uma ligeira flutuação da cabeça baseado nas ondas que eu estou vivendo lá dentro, e é bom a gente não impedir isso, né? E aí eu começo a repetir um mantra que foi passado para mim dentro de um processo de iniciação da meditação transcendental, conhecida como MT, ficou muito conhecida na década de 60, né? O Maharishi Mahesh Yogi, que foi o cara que desenvolveu esse método, ele foi assim adorado pelos Beatles, né? Então, os Beatles praticavam a meditação transcendental e ela explodiu no mundo por conta dessa grande divulgação e justa divulgação que ela recebeu. Então, eu repito um mantra que me foi passado durante um processo de iniciação na meditação transcendental e eu começo a repetir mentalmente esse mantra e daqui a pouco o mantra começa a desaparecer e os pensamentos começam a aparecer também e aí eu me dou conta disso. Eu me dou conta que eu já não estou repetindo o mantra que eu estou pensando. A orientação é
chama o mantra de novo, sem brigar com a mente. Lembra do cavalo puro sangue lá? Se você der chicotada, ele vai te dar coice. Então a gente não briga com a mente. A gente convida de volta o mantra e a meditação transcorre assim. A troca de mantra por pensamento, pensamento por mantra. Mesmo assim, com essa coisa cíclica da meditação transcendental, né, que ao longo do tempo vai ficando cada vez mais mantra, cada vez menos pensamento, até que chega uma hora que você não tem nada dentro da sua mente, cai num estado meditativo, por aí afora. É muito desafiador para a nossa mente ficar nesse lugar passivo e aquietar a mente. Então, surgiram meditações ativas que têm como objetivo primeiro exaurir a mente, para depois levar para um estado de relaxamento. Algumas delas são extremamente ativas. São mesmo meditações catárticas, meditações de muito movimento. Então a gente exaure o corpo e a mente, porque a gente está repetindo um mesmo movimento inúmeras vezes, ou a gente está deixando a mente completamente solta para o corpo fazer o movimento que ele quiser. E essa coisa nonsense exaure a mente também, para a partir daí a gente aquietar e entrar no estado de meditação. Então, por exemplo, o grande, não foi ele que criou as meditações transcendentais, né? As meditações ativas, mas o Osho, foi um mestre Osho, né? Mestre indiano Osho. Ele foi estar aqui do meu lado, aqui atrás, no porta-retrato, porque eu sou discípulo do Osho, eu sou um sannyasi, né? Por isso meu nome é Prem Jandarma, né? Que significa sabedoria que vem do amor. O Osho foi um grande divulgador das meditações transcendentais e foi um grande criador das meditações transcendentais, meditações ativas. Eu fiquei com a transcendental na cabeça. De meditações ativas, né? Ele resgatou, além de ter criado inúmeras delas, dezenas delas, ele resgatou meditações antigas, por exemplo, dos místicos do Oriente Médio, os derviches, né? Que fazem meditações circulares. Não sei se já viu, eles têm um chapelão grande na cabeça, uma saia rodada, e eles ficam rodando com as mãos assim, uma mão assim para cima, uma mão para baixo, né? Ficam rodando, 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 rodando. E aquele girar no som daquela música vai fazendo com que eles entrem num estado alterado de consciência e entrem num estado meditativo. Né? O Osho trouxe essa meditação para nós e criou uma meditação chamada No Dimensions, né? Que é uma meditação que tem 3 etapas, uma das etapas é o giro. Então, a diferença entre a meditação ativa e passiva basicamente é essa. A meditação passiva é você senta e vai fazer alguma coisa que vai te levar para o estado meditativo, e a meditação ativa, você não senta, você ativa o seu corpo, você dança, você grita, você pula, você bate, você tem muitas meditações, e aí você vai levar a sua mente para um estado meditativo através da contemplação. São caminhos diferentes, para apetências diferentes, para chegar no mesmo lugar. O Osho também tem meditações passivas, né? Algumas são muito, muito, muito passivas. Agora, também é interessante pensar que meditação, como prática tradicionalmente conhecida, tem essas milhares, com certeza, né? Mas tudo pode ser meditativo. E, idealmente, deve ser meditativo. Aquilo que se demanda para que você esteja realmente presente com o que você está fazendo, né? Realmente inteirado daquilo que está acontecendo, é uma mente em estado meditativo. Isso significa que quando você estiver lavando louça, varrendo a casa, só para citar algumas coisas assim bem corriqueiras, né? Passando roupa, sei lá, caminhando na rua, você pode e deve estar num estado meditativo. Porque somente no estado meditativo você estará 100% presente, sem absolutamente nenhuma ocupação na sua mente. Mas tem jeito de fazer isso, eu vou te contar daqui a pouco. Alguma pergunta aí, Arane, que você queira? Tem sim, tem uma pergunta do Daniel aqui, né? Como aquietar todos esses corpos? Qual o melhor caminho para a prática? Hum. Fórmula, né? Qual é a fórmula? Como é que eu vou fazer para colocar isso? Qual é a mágica que eu vou fazer para isso funcionar? Olha, tem 2 coisas para dizer. A primeira é um ditadozinho muito conhecido que diz que o caminho se faz caminhando, né? Então, qual é o meu melhor caminho para isso? Para eu conseguir aquietar meus corpos? É caminhar. Caminhar como? Praticar. Praticar o quê? A própria meditação.
que é o que nós estamos dizendo aqui agora. Escolhe um formato de meditação que você se afinize mais, ou pratica todos eles, né? Para descobrir quais você gosta mais, quais trazem mais resultados para você, porque não tem uma certa e uma errada, né? Tem aquela com que você se empatiza, tem aquela que resulta, porque na verdade a gente quer que resulte, né? Eu medito para entrar nesse estado de contemplação e esvaziamento mental, aquela que faz com que eu chegue mais próximo disso é a melhor. Agora, caminho se faz caminhando, né? E a outra frase que eu queria dizer vem de uma grão-mestra, né, Hawaii Takata, a terceira grão-mestra do Reiki, que nos diz prática, prática, prática. Ou seja, não tem mágica nesse caminho, né? Não tem uma coisa que eu vá fazer assim, tomar uma pílula de meditação e vou entrar num estado meditativo, né? Muita gente tenta fazer com que isso seja uma pílula de tomar, ou uma pílula de fumar, ou uma pílula de cheirar, para entrar num estado alterado de consciência, né? A diferença é que, primeiro, não há fórmula mágica, existe prática com disciplina, né? Se você, por acaso, souber outra maneira de chegar lá, se você conhecer outro caminho para chegar lá, e quem me conhece está cansado de me ouvir dizer a mesma coisa, não tem escapatória. Chegou aqui na meditação e pensou assim, hoje ele vai dar uma fórmula que não seja praticar. Não tem, eu não conheço. Se você conhecer, por favor, me conta, porque eu quero saber também, né? Mas eu só conheço transformação com prática disciplinada. Então, o melhor caminho para chegar lá é praticar. Nesse caso, é meditar. Isso significa que você vai ter que lidar com limites. Você vai ter que lidar com frustrações, porque você senta para meditar e você não consegue aquietar a sua mente. E aí você diz, como eu disse no início da live, meditar não é para mim. Eu não consigo meditar. Essas frases que eu mais escuto são essas duas. Meditar não é para mim, eu não consigo meditar. Se você diz para mim, eu não consigo atingir o estado meditativo, olha, bem-vindo à família, bem-vindo ao time, porque com muita prática ao longo de muitos anos, a gente vai atingir um estado meditativo pleno e permanecer nesse estado meditativo e viver nesse estado meditativo, caminhar na rua em estado meditativo, lavar louça, passar roupa, namorar em estado meditativo. Até lá, nós somos praticantes. Até lá, a gente vai ter que experimentar, a gente vai praticar. Então, o melhor caminho é esse: prática, prática, prática. Escolha a prática de meditação, aquiete-se, faça a prática e aprenda a lidar com frustração, porque o estado meditativo vai chegando. E é isso mesmo que o Daniel está falando aqui. Entendo que não existe fórmula. Só perguntei porque pratico diariamente, mas às vezes é difícil aquietar a mente. É exatamente isso, lidar com as frustrações. Isso. Isso. Esse é um tema muito interessante, né? Porque, veja bem, nós vivemos uma cultura que apregou o sucesso 100% do tempo. A gente vive uma cultura que te impõe o sucesso 100% do tempo. Você não pode ser nada menos do que o primeiro, do que o campeão, né? Tomara que você já esteja fora disso, mas, de fato, culturalmente é isso que a gente vive. Você não pode ser nada menos do que o primeiro colocado. E você não pode tirar 8 numa prova porque alguém vai te dizer por que não tirou 10. E quando você tira o 10, você não fez mais do que a sua obrigação. Não tem alternativa, não tem saída. A cultura te obriga a viver numa posição em que o celular tem que ser o último tipo. A televisão, quando você pensa que conquistou uma televisão incrível para sua casa, que era 4K, inventaram a 8K. Quando você conquistar 8K, vão inventar 12K. Não adianta você entrar nessa rota, porque ela é uma rota de infelicidade o tempo todo. Você pode ter a televisão 8K ou a 12K. A questão é em que posição você fica no momento em que você não tem, ou quando você a conquista, né? Onde é que você vive dentro dessa pressão cultural? Então a gente está colocado num lugar que não admite você lidar com algo a menos do que o sucesso. Por que você acha que na hora em que você vai praticar a meditação, essa imposição cultural secular não ia estar lá? Claro que está. É difícil, é quase inadmissível a experimentação, o erro e o acerto. É experimentação e acerto. Erro não pode fazer parte. Então, é difícil conviver com a frustração.
É difícil conviver com o insucesso, né? Seja lá o que for que isso significa para você. É difícil você não conseguir conquistar uma determinada coisa. E a meditação vai te confrontar com isso. Talvez seja a primeira coisa que precisa ser curada, né? Que precisa ser posta para fora da sua mente, naquele esvaziamento do tal quartinho obsoleto, seja colocar esse critério para fora. Seja se livrar desse lugar em que você tem que ser o campeão, você tem que ser a primeira colocada, você tem que ser o melhor, você tem que ser a mais bonita, você tem que ter a coisa da última moda, você tem que. É muito torturante isso, né? E isso você vai confrontar na meditação. Você vai sentar para meditar. O teu objetivo é esvaziar a mente. No primeiro segundo você vai descobrir que é muito difícil. E no primeiro minuto também. E nos primeiros 10 minutos também. E na primeira hora você vai concluir que realmente é muito difícil. E aí você tentou uma coisa e não teve sucesso. Porque você acredita que o sucesso era aquilo que você previu, aquilo que você planejou. O meu sucesso é sentar aqui e esvaziar a minha mente. Esse pode ser um objetivo para um dia você chegar lá. E veja bem, pode acontecer hoje. E eu estou na maior torcida por você, depois conta para gente. Mas o sucesso de verdade é estar no caminho caminhando. Sucesso de verdade é você ser alguém que amorosamente, compassivamente desafia os seus limites para poder ir além e fazer novas descobertas e se tornar preferencialmente uma pessoa mais profunda, uma pessoa que conhece melhor a si própria. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa dizer, às vezes eu tenho saudade da ignorância. Não tem ninguém que esteja nesse caminho de autoconhecimento, de despertar de consciência, que em algum momento não pense isso, né? Ai, que saudade que eu tenho da ignorância. E eu fiz uma analogia com uma imagem de uma gaiola em que você está na porta da gaiola, que enfim você consegue deixá-la aberta, e você começa a questionar se ficar dentro da gaiola não é melhor, porque as ameaças que estão do lado de fora são muito grandes. Imagine um passarinho que viveu engaiolado toda a vida. Você abre a porta da gaiola, se ele sair direto, ele vai morrer. Ele não pensa e talvez vá morrer mesmo por isso. Você perspectiva isso. A liberdade, né? O retirar o peso das suas costas. Você perspectiva que isso é muito bom, mas quando você começa a experimentar isso, você começa a conflitar. É difícil viver nessa perspectiva de leveza, de liberdade. Então você começa a ter saudade da ignorância, né? A meditação, ela vai confrontar você com esses limites. Ela vai confrontar você com essa perspectiva de se tornar mais profundo, mais consciente, mais leve, provavelmente. E até que ponto isso é confortável, ou num primeiro momento isso pode ser muito desconfortável. E aí o que você deve fazer? Nada. Continuar praticando a meditação, porque isso vai desaparecer. Esse medo da liberdade, esse medo de não carregar o peso, vai desaparecer. Mas é um processo de reeducação, porque nós vivemos em um regime de obrigação, um regime de peso, um regime de culpa há muitos séculos. Não é da noite para o dia que a gente vai mudar essa mente, mas com certeza a meditação é um caminho muito, muito eficiente para a gente repensar esses conceitos, como consequência da meditação, claro, né? A gente abrir a mente para repensar esses conceitos e efetivamente a gente se instrumentalizar, não é desejar. Porque eu tenho certeza que em algum lugar da sua mente nesse momento você diz, mas isso é bobagem, eu estou pronto para a liberdade. Tomara, torço muito por você. Mas normalmente a gente está muito afim da liberdade, a gente está muito afim de não carregar peso, a gente está muito afim de não ter essas obrigações no mau sentido, né? Daqueles que violam o nosso código de ética pessoal, que violam o nosso direito a uma existência livre e abundante. É desses que eu estou falando. Você está muito desejoso disso. Agora, está pronto para isso? Eu não sei se está. Eu acho que no momento em que a gente confronta essa possibilidade, a gente dá de cara com determinados limites que são bem difíceis de transpor. E a meditação te confronta com isso. Ela vai confrontar você com isso e ela vai levar você para a frustração. E aí é preciso lidar com a frustração. É preciso se amparar para poder dar sustentação àquilo que acontece naturalmente na frustração e que a perspectiva do futuro não seja sucesso e fracasso, né? Não seja sucesso, frustração e fracasso, ou sucesso, fracasso e frustração.
seja investimento. Eu invisto em mim, eu mergulho em mim mesmo, eu tenho a coragem, né, no mais profundo sentido, que é agir do coração, isso é que é o sentido da palavra coragem. Eu tenho coragem de olhar para dentro de mim mesmo, eu tenho coragem de lançar a lanterna da meditação, né, essa lâmpada dentro de mim para iluminar essas minhas áreas escuras, descobrir os meus fantasmas e me curar dos meus fantasmas. Né? Isso é que é, de fato, sucesso. Então, bem-vinda à meditação com o seu processo e os limites que a gente vai ter que encarar enquanto a gente está desbravando uma mente barulhenta rumo a uma mente silenciosa e contemplativa. Tem uma pergunta do Deco aqui, né? Estou adorando isso, tem muitas perguntas. Qual é a importância das técnicas de respiração na meditação? Então, meditar é, talvez em última instância, ampliar a consciência. Né? Não é à toa que os mestres iluminados viviam um estado meditativo. E a iluminação como um estado, ela é a consciência absoluta. Né? A iluminação é não haver mais espaço entre essência e consciência. Você se torna a essência. Então, para que a gente possa estar consciente, encarnado dentro de um corpo, ok? Nos estados entre vidas, sei lá se isso fizer sentido para você, nós estamos num outro estado de consciência que as regras, os protocolos do corpo físico não valem mais. Então, eu estou falando que nós estamos aqui encarnados. Os mestres iluminados todos estavam encarnados, né? Estamos falando de Jesus, Buda, Osho, Sai Baba, enfim, sei lá, outros que você conhecer também. Os mestres iluminados, eles tiveram a generosidade de encarnar para nos trazer mensagens importantes. Então, se eles estão encarnados num corpo físico, os protocolos do corpo físico fazem parte da existência deles. Então, para que se atingisse o estado de iluminação, era preciso estar num corpo. Era preciso estar consciente de estar nesse corpo, de estar nessa vida. E para isso é preciso que o atendimento aos protocolos desse corpo biológico sejam totais, seja total, o atendimento seja total. Se o corpo estiver funcionando mal, não vai dar para estar consciente. Como é que você pode estar trabalhando por consciência, cheio de dor, sentindo uma dor horrorosa, uma dor lancinante? É muito difícil. O desafio do corpo físico te lança em confronto com esse desafio da consciência. Né? Eventualmente, a dor física pode te alçar a uma tomada de consciência profunda. Mas é preciso que esse corpo esteja funcionando de acordo com os seus protocolos originais, estou chamando assim hoje. Né? E um dos protocolos, se não o mais importante dos protocolos do funcionamento da vida biológica nesse corpo, é a respiração. Se eu não estiver respirando adequadamente, como é que a minha mente funciona? Se eu não estiver respirando adequadamente, eu não tenho oxigênio suficiente. Na nossa visão oriental, se eu não estiver respirando adequadamente, não tem energia vital suficiente nesse sistema. Como que um sistema que tinha a expectativa de funcionar com uma determinada carga de oxigênio e com uma determinada carga de energia vital está aquém desses dois elementos tão importantes para a sobrevivência do corpo físico e do corpo sutil, e eu posso despertar minha consciência? Então, é fundamental a respiração no processo de meditação. Mas veja bem, não é uma premissa. Eu estou respirando mal, então eu não posso meditar. Né? Porque a mente, de repente, começa a inventar uma justificativa para eu não ir para lá. Se eu não tiver respiração, então eu tenho que fazer um curso de respiração, de técnicas respiratórias. Eu vou fazer um curso de renascimento, eu vou fazer sessões de renascimento, né? Estou me lembrando dele aqui bem, porque a gente deu um curso nos 2 últimos finais de semana. Eu vou precisar fazer treinos de respiração antes de meditar. Não, claro que não. Uma coisa vai ajudar a outra. Se você está respirando muito mal e começar a meditar, é muito provável que você comece a ampliar a sua consciência sobre o processo respiratório. É muito provável que esse processo respiratório comece, se starte automaticamente a um novo ciclo um pouco mais saudável por causa da meditação. E porque você respira um pouco mais saudável, a respiração mais completa, mais ampla,
e, portanto, com mais oxigênio e energia vital, o seu processo meditativo vai se aprofundar. Percebe? Uma coisa vai alimentar a outra. Agora, é fundamental uma boa respiração num bom resultado de uma meditação. Ótimo. E aí a gente tem aqui, né? Você já falou, já perguntando aqui das formas de meditar, você já falou sobre isso. Sim. A sua história com a meditação transcendental, né? Isso eu falei um pedacinho, mas eu queria aprofundar um pedacinho dessa história, sabe? Porque eu fui um adolescente muito, muito agitado. Aliás, eu sou muito agitado até hoje, né? O que eu não eu sinto que a agitação, né, a atividade, a iniciativa é da minha natureza, porque eu faço o reiki há mais de 20 anos, eu medito há mais de 30 anos, né? Eu tenho uma alimentação super inteligente, para ser mais resumido, né? Há muitos anos, e eu continuo com um certo grau de agitação e de iniciativa. Então eu entendo que isso é da minha natureza. Se mudar um dia eu conto para vocês, mas por enquanto continua sendo assim, né? Então eu era um adolescente muito ativo, muito até agressivo. O que mudou em mim foi a agressividade, né? E foi também a autonomia sobre o aquietamento. Então eu sou muito agitado, eu produzo muita coisa, eu estou no centro de uma roda com muitas pessoas e com muitas ações, mas eu tenho muita autonomia sobre o meu aquietamento. Eu sento para meditar e posso ficar horas meditando sem mexer um músculo. É essa conquista de autonomia que é a diferença. Mas a história que eu quero contar para vocês é que quando eu era adolescente, a minha mãe, que era uma pessoa muito agitada e sofria muito dessa agitação, ela se iniciou na meditação transcendental. Na ocasião, eu não fazia a menor ideia do que era. Ela se iniciou na meditação transcendental e eu comecei a testemunhar ela meditando. E a meditação transcendental tem como método 2 sessões de 20 minutos por dia, de preferência no mesmo lugar e no mesmo horário, que cria uma egrégora favorecedora para o processo. Eu olhava minha mãe meditando, ela se fechava no quarto dela, deixava assim a porta entreaberta, tinha um cartãozinho que ela pendurava na porta, que era oferecido pela Sociedade Internacional de Meditação, que era um sujeito assim em estado de meditação com um sorriso muito engraçado, e dizia: silêncio, estou meditando. Eu olhava para dentro do quarto dela e via ela sentada lá, de olhos fechados, com a boca entreaberta, minutos a fio. E naquela época eu dizia assim: caramba, que absurdo, o que ela está fazendo? É uma perda de tempo, tanta coisa para fazer. Ela fica ali 20 minutos sem fazer nada, 2 vezes por dia, todos os dias da vida dela. Bem, a minha mãe se curou de muitas coisas por causa da meditação. E eu, como era muito agitado, era muito agressivo até, a minha mãe generosamente dizia para mim, pacientemente: meu filho, você precisa meditar. Um dia, quando eu fiz, muitos anos depois, quando eu fiz uma grande mudança na minha vida, que me trouxe para esse lugar, a minha formação original em economia, né? Eu fui empresário de uma empresa muito grande durante muitos anos. E um dia minha vida sofreu uma grande mudança muito importante e eu entrei nessa área, né? Das chamadas, na ocasião, chamadas terapias alternativas. Né? Eu montei um espaço de terapias alternativas na Tijuca, no Rio de Janeiro, chamava-se Espaço Interior. Naquela época, esse é um dos primeiros espaços do Rio de Janeiro. E quando eu estava ainda em obras, toca a campainha, e quando eu vou abrir a porta, um rapaz me aparece. Soube que você está abrindo um espaço aqui, né? E eu disse: sim, que bom, tal. O que você faz? O que você quer? É que eu estou querendo trazer meu trabalho aqui para trabalhar com vocês. Eu disse: muito bom, que bom, Júlio César, era o nome dele, me lembro até hoje. Que bom, Júlio César. E o que você faz? Ele disse: eu sou instrutor da Sociedade Internacional de Meditação. E eu brinquei com ele e disse assim: rapaz, você é a encarnação da praga da minha mãe. Ela deve ter me rogado uma praga em algum momento, né? Da boa, no bom sentido. E a primeira coisa que eu fiz, a primeira prática que eu aprendi nessa mudança de vida, nessa mudança de consciência, nessa história que eu venho descrevendo ao longo desses 30 anos, foi me iniciar na meditação transcendental. Foi a minha primeira ferramenta. Essa ferramenta foi muito importante para mim, porque ela começou a me aquietar, ela começou a abrir espaços vazios dentro da minha mente, e eu tenho hoje muita gratidão pela meditação, essa originalmente meditação transcendental, porque eu creio que sem ela
visto que eu acredito que fazer o que eu faço ao longo desses anos era mesmo o meu dom, minha destinação, a minha escolha. Sem ela eu teria chegado aqui, provavelmente, mas eu acredito que os caminhos não foram muito mais favorecedores com a meditação transcendental. Ela foi muito importante e foi muito desafiadora, né? Lembra que eu disse, a meditação passiva, ela é extremamente desafiadora, principalmente para quem é muito agitado. Mas foi a que me chegou e eu aceitei o desafio de experimentá-la, né? Legal. Eu acho bacana também você contar a sua história com as meditações do Osho, né? Você contou a história. Foi uma mudança importante, né? Eu já fazia meditação transcendental há alguns anos e com isso eu tinha me aberto à chegada de um mestre de Reiki, né, na minha vida. E quando eu fui me iniciar, eu atraí para mim um mestre em Reiki, Sannyasi, discípulo do Osho. Então, quando eu fui fazer o meu curso de Reiki 1, ele, como discípulo do Osho, ele praticava as meditações e trazia para o curso dele as meditações ativas do Osho, né? Então, nós fizemos um retiro de fim de semana e a primeira atividade do final de semana foi uma meditação No Dimensions, que eu acabei de comentar com vocês, né? Essa meditação que é originária lá do Oriente Médio, dos derviches, né? Aquela meditação circular. E eu então descobri uma nova forma de meditar. E foi bom eu ter tido a conquista anterior da meditação transcendental, que eu pratico até hoje, mas conhecer as meditações ativas foi um grande alento para mim, né? Porque estar com o corpo girando, 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 muitos minutos a fio, ajudava muito a exaurir a minha mente. Então, quando eu entrava no estágio final da meditação, né, os 15 minutos finais da meditação, eu entrava já no subsolo 20, sabe? Ao invés de eu estar na superfície, eu já estava muito aprofundado. Então, foi uma grande descoberta para mim. E isso foi no meu Reiki 1, isso foi em 1994, né? Eu pratiquei meditações do Osho com ele, depois mesmo quando nossos caminhos se separaram, eu segui minha trilha como mestre em Reiki, né? Eu pratiquei meditações ativas do Osho durante muitos anos, né? E eu praticava tanto e trazia tanto para o meu trabalho, que as pessoas acreditavam que eu era sannyasi. E nessa época eu não era um discípulo do Osho. E durante muitos anos eu não fui discípulo do Osho, embora tenha lido muitas coisas do Osho, seja desde sempre um grande fã da filosofia do Osho, e praticar as meditações do Osho sempre em todos os meus trabalhos, formações e cursos de Reiki. Mas eu só me tornei sannyasi acredito que há 8 anos, se não me engano, né? Quando, num evento que eu conto numa outra live, não importa aqui agora, né? A mensagem do Osho me chega de uma forma definitiva, né? Então, eu aceitei o convite de me tornar um sannyasi. E o convite do sannyasi, eu acho que vem também, sabe, a reboque, vem também no rastro do cometa das meditações, né? Porque o convite de se tornar um sannyasi é um profundo mergulho para dentro de nós próprios e uma tomada de decisão muito profunda, que eu acredito que deva ser tomada com consciência, né? Com parcimônia, porque não deve ser não deve ser olha, não deve ser, desculpa, eu estou dizendo o que é para mim, né? Se para você ser um sannyasa, se você for estar me assistindo, foi apenas, e não diminutivamente, né? Mas apenas em termos de simplesmente uma decisão e uma grande festa, maravilha, porque ser sannyasi é uma grande festa. Para mim, ela foi uma decisão profunda. Seguindo o convite do Osho, para mim, a decisão de me tornar um sannyasi, quase 30 anos depois de ter conhecido o Osho, foi uma decisão muito consciente de abrir mão de uma vida de pesos, de sacrifícios, de dores, né? de escassezes na vida e mergulhar numa vida de abundância, de felicidade, de prosperidade, de celebração. Então, eu acredito que essa tomada de decisão também herdou muito dos resultados dos meus processos de meditação. Sejam as meditações anteriores, antes das meditações ativas do Osho, né? Seja nos processos meditativos do Osho, onde já dentro da egrégora do mestre eu me aprofundei mais dessa tomada de decisão. É legal dentro dessa linha você falar um pouco mais da meditação do Osho e em relação com a terapia.
O Osho tem uma fala muito interessante, né? Porque o Osho, daquilo que eu conheço, ele é o único mestre iluminado, né, que traz para a gente a visão da terapia. O Osho não fala só da meditação. Na verdade, o Osho tem uma fala muito interessante, né? Ele valoriza muito a terapia e dentro dos trabalhos dele, trabalhos de abordagem psicocorporal como os nossos, né? Há muita filosofia de Reich, né? Nas dinâmicas do Osho. Não há nenhuma informação que eu tenha, pelo menos que eles tenham se conhecido, mas muitas das práticas do Osho são práticas Reichianas, né? Muitas das meditações são meditações que levam muito em conta essa dinâmica corporal do Reich. Então, o Osho, ele sempre falou para a gente, fala para a gente, né, da importância da terapia. E a imagem, né, a analogia que ele faz muito curiosa, muito interessante, significativa para mim, é de que a terapia ela é uma preparação do solo. Ela vem limpar o terreno, né? Ela vai tirando aquelas ervas daninhas do terreno para que depois você possa fazer a semeadura do seu campo de girassóis. E eu acho essa imagem incrível, eu acho essa imagem fantástica, né? Cada coisa no seu lugar. O processo meditativo, o processo de terapia nos leva, né, para um profundo mergulho na nossa história, na concretude dos nossos traumas, né, nas dores que a gente guarda por decorrência disso, e vai nos limpando, né, vai trazendo isso tudo à superfície para que esse poço, esse submundo obscuro das sombras, né, que nos habita, ele vai sendo iluminado, ele vai sendo liberado. E aí a meditação chega como essa semeadura, que é uma frase minha, já não é do Osho, né? A semeadura do campo de girassóis. Eu acho esplêndido, né? E é muito bom a gente ter nas nossas práticas, né, na Casa de Lakshmi, a gente trazer essas práticas do Osho, porque elas conjugam duas coisas que são basilares, né, do nosso trabalho, que é a terapia, e a terapia que nós desenvolvemos aqui, a terapia Boy Ocean, né? E o processo meditativo, que é fundamental na nossa prática. Te falar agora que a gente está entrando nos 8 minutos finais, né? Passou super rápido. É mesmo. Foi mais rápido do que as anteriores. Essa parece que cada dia ela fica mais rápida. Você anda diminuindo o tempo da live, Orane? Estou mexendo aqui no relógio do Instagram. Então, me passou. Agora faltam 8 minutos, né? E Uhum. aí, quero Então, falar. eu, Fala, eu, a gente vai ter a semana do Reiki, né? isso, eu queria que você lembrasse da Semana do Reiki no finalzinho, porque eu queria, antes disso, falar de uma coisa. Primeiro, eu queria mostrar um livro para vocês, né? Para quem pensa que pode encontrar um bom livro, que seja uma boa trilha, né? Então, esse livro aqui, essa aqui é uma edição nova. Ele aparece aí direito ou ele aparece ao contrário, né? Parecendo ao contrário. Aparece ao Acho que é melhor contrário, você né? falar o. O nome Osho, né? É o autor Meditação, a Primeira e Última Liberdade. Esse livro, essa é uma edição nova dele, está com uma capinha bonitinha, mais nova, né? Esse livro aqui não só ele filosofa bastante sobre o que é meditação, mas ele traz técnicas de meditação para você praticar, né? É claro que se você quiser nos dar o gosto da sua presença, né? Quando a gente retomar as atividades, que por enquanto a gente só está trabalhando assim online. Temos feito alguns primeiros pequenos ensaios de encontros de pequenos grupos, com muitas reservas, com um protocolo de biossegurança incrível e nos adaptando a esses novos tempos, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Aliás, olha, não acabou ainda a pandemia, tá? Para quem acha que já acabou, não acabou, não. A gente não pode normalizar quase 500 mortes por dia no Brasil e achar que isso é qualquer coisa e de que não está acontecendo nada, né? E a propósito, sim, morriam muitas pessoas e morrem muitas pessoas mais por conta de outras coisas, mas essas morrem por conta da Covid, né? Então nós estamos falando dessas pessoas. Não acabou e a gente continua ainda muito atento ao processo. Então, se um dia você quiser voltar a vir ouvir aqui para a gente praticar as meditações juntos vai ser muito bom. Entretanto, esse livro pode ser uma dica bastante interessante para você conhecer um pouco mais de meditação. Existem muitos no mercado, muitos autores, né? Mas esse é um bom livro. A maneira como o Osho aborda as coisas é sempre uma maneira muito bem humorada, né? O Osho é um místico da gargalhada, né? Ele é um místico da prosperidade, da abundância e da felicidade. Então, ele é sempre bem humorado. Ele conta contos, né? Para gente, para ilustrar aquilo que ele está falando e vai dando a técnica para a gente poder praticar e se aprofundar no trabalho. Então, é um livro que eu recomendo bastante, entre outros muito bons que tem por aí.
Vou pedir ao Arane, então, para falar da Semana do Reiki, por favor, Arane, antes das despedidas, e eu vou terminar contando só um pedacinho de um conto do Osho que eu achei bem interessante para a gente falar sobre ele hoje. Então, a Semana do Reiki vai ser o dia 9 de novembro, né? Vai começar do dia 9 a 15 de novembro. Serão 4 aulas online gratuitas. E aí você, para participar da Semana do Reiki, você tem que ir lá no Instagram do Jandarma. O link vai estar na bio. E Isso. do link, você clicando no link da bio, você é enviado para um grupo. E é um grupo silencioso que é só para avisar para vocês quando o começo das aulas. Tá legal? São 4 aulas totalmente gratuitas e online. A gente está esperando vocês lá. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho mais sobre Reiki para você nesse momento, né? Momento em que o Reiki parece que atingiu assim o ápice do despropósito em algumas práticas, e eu quero oferecer para você na prática do Reiki a nossa visão dentro do sistema Uzui, né? Eu sou mestre do sistema Uzui. Às vezes eu digo de raiz, o pessoal brinca, né? Fala de raiz. Às vezes eu digo mestre do sistema Uzui estrito, né? Porque a gente segue mesmo aquilo que é o sistema Zui dentro de toda a sua filosofia, todo o seu propósito. Né? Eu quero terminar primeiro agradecendo muito você ter estado aqui esse tempinho com a gente, te convidar para a próxima. Próxima terça-feira tem outra live. Eu não sei qual é o tema. Eu vou sendo desafiado ao longo da semana a falar sobre alguma coisa. Esse eu estou a fim de falar agora. Terça-feira, 8 da noite, tem outra live, tá? Então já bota aí na tua agenda, a gente vai divulgar, faz contato com a gente. Se você não está cadastrado, cadastra lá, deixa uma mensagem para nós. Próxima terça, 8 horas da noite, vai ter outra live. Eu queria te dizer que havia um mestre que ele vivia rindo, a vida inteira ele estava rindo. Não havia nenhum momento em que ele não estivesse rindo. E os discípulos aquilo achavam sempre estranho. Ele estava rindo, ele estava feliz, às vezes ele estava gargalhando de segurar a barriga de tanto rir. Os discípulos achavam estranho que aquele mestre risse todo o tempo. E um dia chegou o momento da morte dele. E os discípulos, quando chegaram no leito de morte do mestre, o mestre continuava rindo. O mestre continuava rindo com as forças que tinha, as gargalhadas. Então eles finalmente perguntaram ao mestre: Mas, mestre, não é possível. A gente imaginou que pelo menos na hora da sua morte você ia estar triste, porque afinal de contas vai nos deixar, vai deixar a vida. Por que você está rindo assim? Como é que você consegue rir assim? Ele disse: É que todas as manhãs, quando eu acordo, eu me pergunto: Abdullah, você hoje quer um dia de tristeza ou quer um dia de alegria? Eu sempre escolhi o dia de alegria. Espero que você faça a mesma escolha. Muito grato por a gente estar junto aqui esse pouquinho, tá? Muito grato mesmo. Espero te encontrar em breve. Até lá. Obrigado pela ajuda, Aranha. Muito importante para mim. Obrigado.